grabar a classe. Buenos dias a todos. Graças pela assistência. Vamos, espero que todo esteja bem. E vamos continuar a classe de ayer. Ayer eu deixei uma tarefa. Quantos fizeram a tarefa? Cri, cri. De leer los textos. De terminar de fazer o controlador que deixei? Yo por lo menos no. Não? Alguém tentou fazer o controlador? Estão vendo a pantalla, sim? Sí, profesor, está viendo. Sim? Bueno, o que vimos na classe de ayer? Na classe de ayer vimos que existem os compensadores de adelanto e atraso. Sim? E o que estamos vendo hoje é a sintonia de um controlador para esse sistema, no qual tem certas características de erro, de fator de amortiguamento e frequência natural. Sim? E pensamos que tipo de controlador se deve considerar. Tá? E chegamos à conclusão que deveria ser um PI, primeiro. E hicimos por cancelação de polos. Sim? E o PI que nos deu é esse. Agora quero ver se existe um KP tal que cumpra os requerimentos. E esse é mi KP. Tá? Temos que ver se existe um KP para esse PI que cumpra os requerimentos. E aí a pergunta que lhe deixei na classe é se existia ou não. Me respondam, o que creem vocês? Profe, ¿cómo fue la pregunta? Se esse PI me satisfaz os requerimentos em laço cerrado, de fator de amortiguamento e frequência natural. Não. Se eu tenho um dado fator de amortiguamento e uma frequência natural, o que tenho? Tenho acá um certo ângulo, sim? Uma reta, onde estão todos os valores onde eu tenho que C igual a 0,8. E se eu tenho uma frequência natural, eu também tenho uma circunferência, no qual, a partir desse valor, todos têm, como é maior, de onde estaria? Nessa região interna ou nessa região externa? Externa. Na região externa, não estaria nessa região, então, a parte que vou querer seria que está aqui, justo o meu gráfico não vá para cima, não? Então, como poderia ver isso de maneira mais fácil? Recordem que a parte real do polo, o que seria? Menos que C ômega N, sim? Se pego que C ômega N aqui, a parte real do polo tem que ser quanto? Maior que quanto para cumprir meu requerimento? Maior que quanto? Maior ou igual a quanto? O que C é quanto? 0,8. O ômega N, 20. Sim? 0,8 vezes 20 me dá quanto? Alô? Hã? 16. 16. Sim? Então, a parte real tem que ser menos 16. Sim? Então, você poderia calcular aqui o ângulo, o fator de amortiguamento, ou pode chegar aqui à conclusão, a escala não está buena, tá? Finjam que a escala está buena, menos 16. E aqui posso traçar uma reta, sim? Então, todos os polos vão estar nessa reta, com a parte real maior que menos 16. E esses são os polos dentro da reta que satisfazem esse requerimento. Tá claro isso? Entenderam isso que disse? Yo por lo menos me quedo una duda. Diga. ¿Puso el polo en ese punto? No, yo no puse un polo en punto perdón, nenhum. pero que hasta ese punto se satisfacerían los polos, entonces. Que nessa reta, vou a pegar uma, porque como a pantalla aqui está corta, vou a pegar uma pantalla nova. Tenho que sair dessa, deixa eu ver. Não, acá. Ui, me cambiou aqui, não encontro. A nova função, acá. Pizarra. Tá? Então, se vamos a recordar o que temos aqui, vamos a ser assim mais grande, sim?
Mis polos, ¿se recuerdan dónde estaban los polos, no? Yo tenía un polo y menos 6, un polo y menos Menos 3. 3. Opa, perdão. Vou fazer aqui para que vocês entendam o que estou fazendo, tá? Um polo e menos 3. E mi controlador, eu fiz um polo na origem e cancelei esse polo. Sim? Então, mi lugar geométrico das raízes com controlador PI quedou esse. Sim? Tá? Agora quero os requerimentos. Quais serão os requerimentos? El error en estado estacionario. Sim, e o erro do estado estacionário resolvemos o erro do estado estacionário 0. Isso se resolve, isso está bem, não? Com PI, se logra isso, não? Sí, profe. Sim? Então, os outros requerimentos que seria uma frequência natural maior ou igual que 20 e um fator de amortiguamento igual a 0,8. Sim? Tá. Se eu pego isso e vou fazer aqui uma linha amarillo, isso vai me dar... Esses são todos os pontos onde o fator de amortiguamento é 0,8. Estão de acordo comigo? Que aqui tem um ângulo θ. Sim? Sim? Sí, profe. Posso calcular que θ é o cosseno na menos 1 de 0,8. Tá? E o ômega n maior que 20 seria todos os valores onde isso é maior que 20. Tá? Aqui deveria ser mais grande, perdão. Perdão, isso deveria ser... É que aqui não estou na escala, né? Aqui deveria ser 20, deveria vir de lá e passar por aqui. Tá claro? Sim? Pero eu posso também calcular essa região dada por ômega n, o fator de amortiguamento, pela parte real. Porque, recordem, mis polos são solução dessa equação, não? Sim? Todos os polos são soluções dessa equação, sim? E sabemos que a solução dessa equação, aplicando a fórmula, a solução dessa equação é quanto? S igual a quanto? Menos que se ômega n, mais ou menos, raiz de ômega n, 1 menos fator de amortiguamento ao quadrado, J. Recordam isso? Profe, ese J sale más que nada por el tema como del signo negativo, que hace como... Sim, porque aqui eu estou assumindo que o fator de amortiguamento está entre 0 e 1. Ah, ya. Tá? Só por isso. Uhum. Sim? Porque aqui ficaria ômega n menos 1, como está entre ao quadrado, e aí aqui vai dar um valor a hora que não vai ser quadrado. Sim? Claro. Entre 0 e 1. Tá vendo? Sim? Ya. Tá? Então, aqui me sai, então, esse polo. Então, a parte real do polo é igual a que se ômega n. Isso todos estão de acordo, não? Sim? Essa é a parte real do meu polo. Então, se isso é igual a 0,8 e isso é maior que 20, sim? Então, os meus polos têm que ser o quê? Menores a menos 16. Menor a menos 16. Então, o valor eu vou ter que se ômega n tem que ser maior que 16, o que implica que menos que se ômega n tem que ser menor a 16. Até aqui tá bem, não? Sim? Sim. Sim? E isso me dá o quê? Uma região AK, não? Nota aqui, eu só estou marcando região, não estou dizendo que pertence. Então, aqui seria menos 16, sim? E com menos 16 eu vou ter o ponto. Agora, qual o ponto que satisfaz? São todos os pontos que estão nessa reta, AK, sim? Começando aqui com menos 16 e indo até o infinito. Qualquer ponto aqui em cima, o que posso garantizar? Quanto é o fator de amortiguamento? 0,8. 0,8. Qualquer ponto aqui, eu tenho que o fator de amortiguamento é 0,8. E a frequência natural, eu garanto que é quanto? Ah, que são maiores a 20. Que é maior que 20. Entenderam? Então, minha região, a hora, não é um ponto. Minha região é infinitos pontos. Sim? Tá claro? Tá. A pergunta que hago, o K
se tenho esse sistema K, existe algum K, porque esse é meu sistema, não? O controlador vezes o sistema, isso vai me dar o quê? KP. Aqui eu tenho um 10, aqui eu tenho um S mais 3. Eso es lazo abierto, ¿cierto, profe? O quê? Esse Esse é laço seria- aberto. Isso que eu estou colocando aqui, sim. Sempre a Claro. função de transferência, estamos trabalhando em laço aberto, recordem. Perdão que aqui me quedou muito chico. Ai, parece que consigo ampliar aqui. Ai, não. Às vezes consigo fazer coisas que depois não consigo. Tá. Deixa. Aqui. Aqui, KP, S mais 3, 10. Aqui, vou botar o 10 aqui, tá? Sim? Então, esse se cortava com esse é meu sistema, não? Esse é o lugar geométrico das raízes. Existe alguma ganância KP, na verdade, 10 KP, no qual eu posso ter um ponto AK? Um ponto AK, ou AK, ou AK, ou AK? Sim ou não? Com esse lugar geométrico? Alô, me escutam? Esse ponto AK está no lugar geométrico dessa em verde? Sim ou não? Não escutou? No. Não. Então, se não existe KP, não? Não existe um KP. Putz, que hago agora? Empiezo todo de novo? Borro mi PI, empiezo de novo? Ou, a partir desse novo sistema, tento traçar um outro controlador de maneira que a garanta? Agora, o que eu necessito? Melhorar a parte de error ou melhorar a parte transitória? En la parte transitoria. Transitória. Então, será que um compensador de adelanto não me resolve? Um compensador de adelanto não me resolve? Sim? Recordem, meu compensador de adelanto, eu vou botar aqui um C1, vai ser igual também uma ganância. Essa ganância KP aqui, me saco, tem ouvido dela, tá? Vai ser um KP vezes um S mais A e um S mais B. Oi, desculpa a minha letra. Nem eu entendo o que escrevo. S mais A mais S mais B. Então, o que teremos que primeiro? Ubicar adequadamente o A e o B. Tá correto? Sim? Onde vocês ubicariam? E estamos sendo por cancelação de polos. Então, se estamos sendo por cancelação de polos, que polo vocês cancelariam acá? Mi planta hora, qual seria? Vou colocar aqui mi planta, porque mi planta hora, eu já cancelei várias coisas. Vou tirar a ganância. Mi planta é essa hora, não? O C mais o controlador. Mi planta vai ser 10, S mais 6. Sim? Essa é a minha nova planta, correto? Qual polo vocês cancelariam? O na origem ou o menos 6? El del origen. Está seguro que cancelariam o da origem? Para que coloquei o polo na origem? Para garantir que o erro estado estacionário seja zero. Então, se cancelo o da origem? No, no puedo. Não. Nunca cancelamos da origem. Então, qual cancelo? El otro, el menos 6. O menos 6. Se cancelo o menos 6, então isso implica aqui que o zero vai estar ubicado onde? Se quero cancelar em menos 6, isso implica que o zero do meu controlador está cá, não? Sim? Claro. Então, se mi A vai ser igual a 6, não? Isso implica que o A é igual a 6. Então, meu controlador eu já tenho... Eu já tenho acá. Sim? Então, aqui vou ter um A, um E mais 6. Sim? Agora, quem tenho que descobrir? B. Tá. Alguém pode me dizer onde vocês ubicariam B? Tendría que estar más a la izquierda para que se acerque la recta, ¿no? Exatamente, teria que estar mais à esquerda. Mais à esquerda, aonde? Teria que estar mais à esquerda. Ou seja, devo passar agora mi polo do B, do controlador, para onde? Alguém está escrevendo aí? Oi, não vê a escritura? Un compañero escribió en el 16.
16. Vamos tentar. Se coloco mi polo acá no 16, tá? Vou colocar o polo em naranja. Sim? Jaime colocou em 16. Se coloca acá em 16, como ficaria meu novo lugar geométrico? Ficaria de 16 a 0. E onde estaria aqui o ponto de corte? Entre 0 e 16, ocho. a metade? 8. Em 8. Ai, desculpa que aqui não está em escala, tá? Em 8. No, no se preocupe. Tá? Então, aqui quedaria. Me sirve? No, tendría que ser sobre 32, ¿no? Ah, sobre 32. Entende por que deveria ser sobre 32 acá? Sí. Para que se pueda unir a la recta, ¿no? Para que se pueda tener que o ponto, como esse sistema vai ser agora um ponto de sistema de ordem ideal, o que garanto? Se mi ponto é sobre 32, vou colocar aqui em negro. Então, qualquer polo sobre 32, menos 32 ou menor que menos 32, o que me garante? Que o entremeio entre os dois, o lugar geométrico das raízes aqui, vai passar por menos 16, sim? Por menos 16 ou por... Sim? Por menos 16 ou por qualquer outro ponto acá que seja maior. Tá claro? Entenderam? Sí, profe. Entenderam que isso foi super gráfico, super geométrico, como hicimos? É gráfico, na verdade, analisando a curva e sabendo como se comporta. Então, mi controlador acá ao final vai ser o quê? Profe, a mí me quedó la duda del tema lo del 32, Sim, diga. del cómo el razonamiento ahí, cómo va a poder llegar a ese número. Tá. Alguém pode explicar? Porque talvez um estudante explicando seja mais claro? Yo lo explico. Lo que pasa, Seba, es que la asíntota tiene un centroide, que es donde se ubica la asíntota como tal. Y esa es la división como de la trayectoria en el eje real dividido en el número de polos que hay. Pues en este caso son 2 polos. Entonces, divides 32 en 2, te da 16. Y lo que nosotros necesitamos es que nuestra asíntota, perdón, que nuestra trayectoria vaya y corte con el eje del amortiguamiento, pero tiene que cortar desde el 16 hacia la izquierda para que cumpla las condiciones necesarias. Ah, Entonces, ya. por eso que tiene que ser sobre 32 para que pueda cortar la recta de amortiguamiento en el hemisferio izquierdo de menos 16. Por eso es. Era por eso, ¿no? Sim, é por isso. Entendiste? Sí, profe. Sim, na verdade, isso vem pelo lugar geométrico das raízes. Quando eu tenho 2 polos, e no caso, quando eu tenho um na origem e no outro, sumo os 2 e divido por 2. Sim? E aí vai dar bem o meio. E isso vai ser aonde vai passar o lugar geométrico. No caso de 2 polos. Recordem que sempre passa isso em 2 polos. Sim? Profe, una consulta. ¿Qué Dígale, hubiese Claudia. pasado, por ejemplo, si acá considero 40, o sea, menos 40? Uhum. La respuesta de mi sistema, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Una es más acelerada, ¿verdad? Sim. Se tu tem menos 40K, o que tu vai ter? Tu tem o mesmo fator de amortiguamento, pero tu tem uma frequência natural maior. Sim? Claro. Menos 40, que vai te dar em menos 20. Tá? Como tu sabe que teu fator de amortiguamento é 0,8, então se quanto teria o ômega N? Aí pode calcular, não? Que se ômega N é igual a 20. Se isso é 0,8, então o ômega N aqui vai ser 20 dividido por 0,8. Isso me dá? 25. Hã? 25? 25. 25, tá? Então, o que tu está sendo aí é um fator de é uma frequência natural maior desse sistema. Ou seja, tu sistema pode ser um pouco mais rápido, mas também pode ter mais oscilações, não? Claro. Apesar de ter um fator de amortiguamento igual. Gracias. Tá? Então, aí vai depender o compromisso que tu quer de tu sistema. Sim? Tá vendo? Então, se claro que o sobrepico vai ser o mesmo, porque o sobrepico só depende do fator de amortiguamento. Tá?
pero o tempo de assentamento sim vai ser mais rápido, porque o tempo de assentamento que é? O tempo de assentamento é 4 sobre QC ômega N. Então, aí tu tá correto. Sim? Tá claro? Então, aqui... Oi, não me escreve aqui abaixo. Então, isso que me implica que se vai estar o tempo de assentamento vai ser mais rápido do que esse. Hagam simulações. Usem MATLAB ou Plex e hagam diferentes simulações. Não deveriam ter problema de simular e ver o que passa. E tá buena as perguntas, são buenas essas perguntas porque vocês estão analisando o que passa. Sim? E com isso, o que temos? Vamos voltar aqui, vamos deixar de compartilhar essa. Vamos voltar a compartilhar, então, a pantalla. Então, com isso, o que hicimos? Cancelamos o controlador. Aqui está explicando o que disse, não? Aqui tem nosso controlador. Esse controlador é um controlador de atraso, porque é o PI, não? Um controlador de atraso, tá? Como não cumpre o outro requerimento, hacemos um controlador de adelanto, correto? Sim? Então, aqui temos esse controlador de adelanto e agora o que nos falta garantizar? A ganância, sim? Porque todo controlador tem uma ganância. E essa ganância vai nos dar o quê? Justo o ponto onde eu vou passar pelo lugar, no ponto onde satisfaz os requerimentos. Tá? Aqui tem o lugar da geométrico, tá correto? Aqui tem o menos 32. Aqui tem o 0, sim? E aqui tem esse ponto. Então, quero encontrar a ganância KP que satisfaz esse requerimento. Sim? Quanto é o KP? Aqui tem o K barra. Esse K barra aqui é quanto? 40. Pero recordam que meu sistema... Ah, não, esse é o controlador final já. Então, aqui vai dar 400. Sim. Então, aqui é 40, já está com o controlador final, tá? Porque o valor que provavelmente que eu encontrei aqui foi quanto? 400, sim? Pelo recordem que eu teria 10 KP é igual a 400, sim? Então, isso implica que KP deve ser igual a quanto? 400 dividido por 10, isso é igual a 40, tá? Então, esse é meu controlador final, e meu controlador final vai ser dessa forma. E aqui o que tenho? Um controlador de atraso. E esse controlador aqui é um controlador de atraso ou adelanto? Esse controlador que está cá é atraso ou adelanto? Façam o lugar geométrico das raízes. Esse controlador tem um 0 em menos 6 e um polo em 32, menos 32. Esse controlador é de atraso ou adelanto? Alô? ¿Atraso? Alô? atraso? Não... ¿Es de atraso? Por que de atraso? Esse controlador, estou falando esse aqui, não? Ah, Esse, o do PI, eu sei que é de atraso. Esse é de atraso, não? Por quê? sí. Porque esse eu tenho o polo... Ah, entonces sería adelanto, profe. O sea, como su polo se encuentra más al costado izquierdo, ¿o no? Sim, esse é de atraso. Recordem, o de atraso sempre tem um polo mais cercano ao eixo imaginário. E aqui, o 0 está mais cercano ao eixo imaginário. Então, esse controlador é um controlador de adelanto. Tá? Então, esse é o primeiro que vocês têm que saber identificar. E nós outros dissemos antes, vamos desenhar um controlador de adelanto, porque queremos melhorar. O que queríamos melhorar? A parte transitória do meu sistema. Sim? Então, o controlador final aqui vai ser... Esse controlador final é o quê? É um controlador adelanto-atraso, atraso-adelanto. Sim? Então, eu tenho dois elementos. Um elemento de atraso e um elemento de adelanto. Tá claro? ¿Sí? Sí, profe. Profe, al tener un controlador de este tipo, entonces uno va a ser posible modificar tanto la parte transitoria como la parte estable. O sea,
a apresurar el tiempo de estabilidad, ¿verdad? Sim, Y a disminuir el tamaño de... Ya. deu erro. Uhum. Essa parte acá, se vocês veem, esse atraso aqui, para que colocamos esse controlador? Esse controlador de atraso que é um PI, no meu caso. Para que utilizamos ele? Para error cero. Para garantir o erro. Então, ele tá aqui para o erro, sim? Para o erro em estado estacionário. E esse controlador aqui está para quê? Melhorar o desempenho transitório, sim? Notem que tem que funcionar em conjunto, não? Sim? Então, esse melhora o desempenho transitório e esse melhora o erro. Tá claro? Sí, profe. Sim? Tá? Isso é o que nós outros estamos pedindo para vocês a serem agora na etapa 1. Vocês têm que desenhar controladores. Pero, professora, cancelação de polos é a única forma de fazê-lo? Não, não é a única forma. E vamos ver agora um algoritmo para fazer esse procedimento usando outros métodos. Tá? O método da bissetriz, outro método. O método da bissetriz nada mais vai ser em função dos ângulos. Porque o que estou fazendo? Agregando ou eliminando o ângulo. Então, o método da bissetriz, no caso do controlador de adelanto, permite, então, agregar ângulo. Tá claro? Sim? Sí, profe. Aí vamos. Tá? Aqui é o resultado da simulação, aplicando um escalão. Em t igual a 0,1, apliquei um escalão e essa é a resposta do meu sistema. Então, se vocês podem ver a resposta do meu sistema, aqui não se percebe muito. Ai, mi mano não me deixa ser muito bem assim. Que o sistema tem um overshoot chiquitito e tem um tempo de assentamento relativamente como o esperado. Tá correto? Então, aí vocês podem ver e rugar também com isso para ser diferentes simulações e ver o resultado. Sim? Quando teníamos 1h30 de classe, podíamos fazer as simulações em la classe, não? Pero agora o tempo nos não permite. Vamos ver os algoritmos para o desenho do compensador em adelanto, tá? Primeiro o que vocês deveriam fazer, que eu não hice aqui, é determinar a ubicação dos polos dominantes em laço cerrado, mediante os requerimentos do projeto. Então, o que vocês iriam colocar? Deveriam traçar o lugar geométrico das raízes, naquele caso, e, de imediato, dizer que os polos dominantes deveriam estar nessa região acá, tá? Então, o primeiro é ubicar os polos dominantes. Comprovar se, mediante só o ajuste de ganância, se produzem os efeitos desejados, ou seja, traçar o lugar geométrico das raízes para o sistema em laço aberto, com um controlador proporcional, e ver se produzem os efeitos desejados. De lo contrário, calcular o ângulo de compensação necessário. E qual vai ser o ângulo de compensação? Vai ser mais ou menos 180, mais o somatório dos polos, menos o somatório de los zero. Tá? E recordem como calculamos o ângulo, não? Recordam como calculamos o ângulo? Como calculamos o ângulo? Se está o gráfico eixo, você calcula pelo gráfico, pero se não está, pode calcular de maneira algebraica. Como calculamos de maneira algebraica? Dado uma função de transferência, como eu calculo um ângulo em relação a um polo desejado? O polo desejado é o S asterisco. Como eu calculo isso? Como eu calculo o ângulo? Alô? Debo evaluarlo. Evaluar a função de transferência no ponto, pero como calculo o ângulo? Era una fórmula, pero era partido en los polos menos los ceros, si no me equivoco. Não. Isso está dizendo, o somatório dos pulos menos o zero é o somatório dos ângulos, aqui está faltando. O ângulo C é mais ou menos CC com o ângulo dos polos menos o ângulo do zero. Sim? Não é o somatório dos polos aqui como polo, é o somatório do ângulo do polo menos o ângulo do zero. Vou colocar uma função de transferência qualquer aqui. Então, se evalua isso, como eu calcularia? Sim? Tenho que calcular. No, Qual é no os era ângulos do polo? el arco tangente, profe. Exatamente. Qual é os ângulos do polos? Aqui é o ângulo de S, evaluado em S estrela,
mas o ângulo do polos é igual. O ângulo de S, você acorda que os polos, quando tem o produto, é a suma, não? Mas o ângulo de S mais 3 evaluado em S estrela, sim? Tá? E como calculo o ângulo? O ângulo de qualquer função f de S, evaluado num ponto, vai ser igual ao quê? O arco cuja Arco tangente de la- tangente vale a parte imaginária sobre a parte real. Tá bem? Sim? E se recordar Sí. um pouco. Então, aqui é o somatório dos ângulos do polo menos o somatório dos ângulos do zero, não é o polo zero, tá? Aqui está um erro assim. Correto? Sim? Então, aqui vou calcular os ângulos do polo menos os ângulos dos zeros. E o resultante vai me dizer, aqui estou calculando adelanto, então provavelmente o resultante aqui vai ser um valor que tenho que compensar, positivo. Aqui positivo, não? Aplicar o método da bissetriz ou o método de cancelação de polo. Cancelação de polos acabamos de ver. Qual é a desvantagem de cancelação de polos? Qual é a desvantagem de cancelação de polos? Justamente eso, que se cancela un polo y le No, resta tiene un... que ver como O con sea, que la cancelación de polo a veces no es perfecta. Po. Exatamente. Se a cancelação de polo é imperfeita, pode quedar resíduo, e esse resíduo, na verdade, não ser adequado para o desempenho do sistema. Tudo depende, aqui estamos assumindo que o sistema é perfeitamente conhecido. Tá? E vamos ver o método da bissetriz. Tá? Então, aplicar o método da bissetriz ou cancelação de polo, o que vai me dar? Vai me dar a fórmula dos polos, a ubicação dos polos e zero de meu controlador, de adelanto. E calcular a ganância KC mediante a condição de módulo. Correto? Isso é o que hacemos. Vamos a ver com um exemplo. Tá? Então, se vamos a começar com um exemplo, quero fazê-lo em conjunto com vocês. Tá? Desenhar um controlador para esse sistema, de maneira que o sistema em laço cerrado tenha uma frequência de 4 radianos por segundo e um fator de amortiguamento de 0,5. Tá? Alguém quer começar a fazê-lo? Seguindo os passos. Qual é o primeiro passo? O que tenho que fazer aqui? Encontrar los puntos de requerimiento, aparte de los geométricos de las raíces de la función. Exatamente. Então, quais seriam meus polos dominantes? De maneira que em laço cerrado, isso vai me dar justo um polo, não? Então, qual é o polo desejado? Porque aqui não vai me dar... Qual é o polo desejado? Dado os requerimentos, eu tenho o polo desejado. E qual é o polo desejado? -2. O sea, la parte real -2. Aqui a frequência natural e fator de amortiguamento. Então, aqui seria -2. Más o menos. 4 raíz. 4 raiz de 1 menos 0,5 vezes 0,5 dá 0,25, de 0,75, não? Aí chegaram ao valor? Chegaram um valor aí ou não? Calcularam? Deixa eu ver se eu tenho aqui o valor exato. Sim. -2, mais ou menos 2 raiz de 3. Esse eu tenho acá. Sí. ¿Ah? ¿Eso? Sí, ahí el profe a mí me dio lo mismo. lo mismo. Aqui o 4, que se... Tá. Sería 8 raíz de 3 entonces, ¿no? 2 raiz de 3. ¿Eso?
¿Sí? Profe, ¿y ese va sí, con el J, o sí. no? ¿Ah? ¿Diga? ¿Ese va con el J al lado? Sim, a al rota. costado? Sim. Senão não tá, me falta o rota, graças. Tá? Então, esse é meu polo desejado, correto? Sim? Vamos traçar meu lugar geométrico das raízes. Vamos hacerlo acá. Não me acordo se deixei espaço acá. Não. Ah, mira, aí estava meu polo. Tá? Meu polo desejado. Vou traçar meu lugar geométrico das raízes aqui. Então, o primeiro passo é ver os polos desejados. O polo desejado, vamos traçar primeiro o lugar geométrico das raízes. O lugar geométrico das raízes seria o quê? Os polos em -2 e 0, não? Sim? Tenho trajetória entre -2 e 0. E aqui, onde vai estar o ponto? Em -1, não? Em -1, vou ter o ponto de quebra e vou ter, imagine que é uma reta, e vou ter esse ponto. Profe, yo tengo una duda. El 2 raíz de 3, por fórmula, ¿cómo era la fórmula? Raíz de factor de amortiguamiento. Tu tem que resolver a equação. Aqui o que eles resolveram dessa parte foi raiz de 2 que si ômega n Sí. Basti, ao quadrado menos disculpa. 4 ômega n, ¿no? Ya. Yo cuando lo resolví me pasó lo mismo, tenía la misma duda y ahora que la profe me aclaró eso del J, tú haces la factorización y adentro de la raíz se supone que antes te quedaba el factor de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Pero ahí factorizáis por el -1 y ahí aparece el J. Y queda 1 menos factor de amortiguamiento al cuadrado J. Sí, exatamente. Tá? Então é isso, assim, aqui não é o quadrado, ali é o quadrado, sim? Aqui é 4, não? Aqui é 4. Tá. E aí me dá o resultado. Tchau. Tá, vou borrar aqui, senão ficar com muita informação na pantalla. Tá, o que temos acá? E quando é o meu polo desejado? Onde está ubicado o meu polo desejado? Por arriba del -2. Arriba do -2. Arriba y abajo, en realidad. Arriba e abaixo. Então, esse seria meu polo desejado. Se é sempre complexo conjugado, pero em geral, posso trabalhar apenas com 1. Sim? Tá? Então, esse seria meu polo desejado. Aqui vamos colocar que seria 2 raiz de 3. Sim? Pergunta, existe alguma ganância K onde meu polo se ubica? Posso levar meu lugar geométrico a passar por esse ponto? Sim ou não? No. Não. Profe, disculpe, ¿cómo fue la pregunta? Yo no la entendí. Vamos seguir os passos. No, la pregunta solamente es que como que se me cortó un poco. No tá. la alcancé a Se escuchar existe bien. alguma ganância K, tal que meu sistema em laço cerrado passe por esse ponto. Ok. Esse sistema com uma ganância K, se meu controlador aqui fosse um K, se esse sistema poderia passar por esse ponto A. Esse é o ponto A. Sim ou não? No, por la composición. Não, porque o lugar geométrico não passa por acá. Sim? Então, o que tenho que fazer? Modificar o lugar geométrico para passar por esse ponto A. Sim? E para isso que vou ter que compensar ângulo. Correto? Então, o que tenho que compensar ângulo? O que deveria fazer? Vou voltar para cá. Vou voltar para esse. Ai, não me acordo como borrar todo. Aqui. Tá? Então, o que necessito fazer acá agora? Necessito comprovar hice essa parte, determinei a ubicação, ok. Comprovei se mediante calcular, já hice essa parte, não? Não cumple. Então, se que necessito? Calcular o ângulo, correto? Então, vamos calcular o ângulo. Qual seria o ângulo? Seria mais ou menos 180, mais somatório dos ângulos de P, menos somatório de Z. E vamos calcular aqui. Então, necessito calcular meu ângulo C, tá? Meu ângulo C vai ser mais ou menos 180. Isso depende do que seja mais
somatório dos ângulos dos polos menos somatório dos ângulos de zero. Não tenho zero, não? Sim? Então, isso não tenho, não preciso me preocupar com isso, vou apagá-lo aqui. Tá? E qual seria o somatório dos ângulos do PEV? Pode ser de maneira matemática ou pode ser gráfica também, não? Tá? Vamos pegar esse ponto. Ai, perdão. Vamos pegar esse ponto acá. Esse ponto acá, vamos pegar esse ponto, sim? Como calcularia esse ângulo? Nota que agora eu estou calculando esse ângulo, não? Como calcularia esse ângulo? Como calcularia esse ângulo? Ah, eso era con el arco tangente. Exatamente. Vou botar outra color porque não enxergo esse mouse. Aqui seria o quê? Então, primeiro polo, aqui seria igual mais ou menos 180, mas o ângulo de quem? Da minha função de transferência dos polos, que seria de S evaluado no ponto A, sim? Tá claro? Mas o ângulo de S mais 2 evaluado no ponto A. Correto? Vamos fazer o primeiro acá. O ângulo de S evaluado no S igual a A. Sim? E qual é meu ponto A? Qual é meu ponto A? Então, Menos 2 más menos raíz de 2, ¿o no? sim, então aqui é o arco, aqui seria o ângulo desse ponto A, né? Menos 2 mais, vou fazer só o positivo, correto? Mais 2 raiz de 3 sobre rota. Então aqui seria o arco cuja tangente vale a parte imaginária sobre a parte real. Sim? Correto? Quanto vale a parte imaginária? Profe, le iba a preguntar cómo se calcula acá porque tenemos más, menos. Não, calcula em relação a esse ponto. Tu elige um ponto. O ponto é esse. Ah, ok, entiendo. Tá? Ou se tu está sendo em relação a esse ponto. Eu estou sendo em relação a esse ponto. Tá? Aqui é positivo. Se desse do menos, deveria também dar o mesmo, não? Sim? Ah, sí. Sim? Então, aqui, em relação a esse ponto... Ah, não. Estou sendo esse ponto primeiro, não? Esse ponto. Quanto daria aqui? Quanto é a parte imaginária? 2 raíz de 2 3. raíz de 3. Dos raíz de 3. Então, seria arco cuja tangente vale 2 raiz de 3 sobre menos 2. Sim? É isso? Sim? Então, aqui seria o arco que vale raiz de 3. Qual é a tangente? O arco cuja tangente vale menos raiz de 3. Alguém tem aí? Menos 60. Menos 60, é isso? Sí. Tá? Então, aqui o arco da tangente vale menos 60. Correto? Sim? Agora vamos pegar esse ponto. Esse ponto, quanto vai dar o ângulo acá? Necessito calcular com fórmula? Ah, no. O Quanto sea, vai dar acá? solamente tendría que sumarle al 180, ¿no? Uhum. Sim, pero esse é menos 60 ou mais 60, menos 60. Aqui é menos 60 ou 60? Ah, a mí me dio menos 60. Igual. Y con el negativo. O arco tangente sobre... Ah, sim, porque a parte real, mas imaginária, tá. Menos 60. Pero menos 60 estaria Hacia abajo. assim? Menos 60 estaria assim, não? Tá como raro? O arco tangente, parte imaginária, sobre real. Porque aqui dá mais que menos 60, ou não? Ah, tá dando um complemento, tá dando esse ângulo. Ujú. Sim? Então, esse ângulo aqui seria quanto? Profe, Sim. una consulta. Ahí necesariamente tiene que ser con el menos 2 abajo porque es como parte real y parte imaginaria. Me imaginaba que era como los dos positivos o en valor absoluto. También No estaba me pensando en acuerdo. esto. No me acuerdo.
No me acuerdo. Ahí no me acuerdo. Hay que considerar el signo. Yo me parece que considero o signo. Sí, porque si no igual daría 60 y sería un ángulo muy chico. Ya, ya, ya. Quizás Opa, por ¿dónde complemento. estoy aquí? Aquí. ¿Ah? Sí, pero entonces se estaría calculando el ángulo interno, ¿no? O sea, Acá no. barriendo como desde izquierda a derecha. Sim, porque está calculando esse ângulo. Se é menos 60, é isso, não? Porque, na verdade, o que quer é esse ângulo. O ângulo de raiz de 3, quanto dá? É o complemento, não? E aqui seria... No, 60. Não, mas não seja. Aqui 120 é muito grande. Hoje não me acordo isso. Tá? Não me acordo isso, não me acordo aqui. Tá, pero deixamos assim, calculamos menos 60. Quedamos com menos 60. E quanto dá esse ângulo? O DS. Oi, diga. ¿Cuál ángulo pregunto ahora? Esse. O ângulo entre... O ângulo entre menos 2 e o ponto A. 90? Sim. 90. Então, aqui dá 90. Sim? Então, o somatório do ângulo... Aqui não deveria dar menos 160, por isso é que está me parecendo raro. Menos 2 com menos 2. Aqui está mais 2 raiz de 3. É como se eu estivesse mirando o ângulo para cá. Hã? Não sei o que é esse malo acá. Somatório dos polos mais o somatório do zero. Então, aqui que vai quedar? Com 180 mais... Aqui posso colocar o menos 90, porque aqui vai ficar 90 positivo, não? Mais o somatório dos polos, aqui vai ficar 60. 60 mais 90, menos 60 mais 90, isso me dá 30, não? Ah, tá correto. Menos 60 mais 90, isso me dá quanto? 30. 30. Y más 180 serían 210. 210, tá? Pero como eu tenho que fazer o complemento de 180, isso me diz que sobra quanto? Quanto ângulo devo agregar nesse sistema? ¿Ok? O próprio 30 que deveria ser, não? Por isso é que dá. Viu? Por isso é que tinha aqui menos 180, que era o valor que estava considerando o ângulo negativo, 120, não 60, estava considerando o complemento acá. Complemento. Sim, o complemento, porque menos 60 é isso. Sim? E não sei por que me deu esse valor acá e não outro. Tá? O arco tangente de raiz de 3, parte real, a parte real é menos 2. Aí tá correto. Aí não sei, não me acordo se a fórmula era a parte real, depois averiguo. Então, aqui seria 120 mais 90, e estou considerando menos 180, sim? Menos 180 mais 120 mais 90 me dá quanto? 30. Então, o ângulo que me falta ali seria 30. E pela gráfica teria mais sentido que isso seja 120 e não 60, não? Sim. Sim? Que seria esse ângulo, 120 mais 90. Parece que quando eu calculei acá com menos, me deu esse complemento. Não sei se vocês veem isso. Sí, pero si le cambiaba el signo también me daba 60. Claro, O sea, queda dejaba- igual en 60. Así que da 60. Não, peraí que não pode ser o signo. Aqui é menos, é com menos, isso está correto. Pero o que passa é que como ele me dá menos 60, em vez de me dar esse ângulo, me dá o complemento. Sim? Pero, profe, ¿y el otro, el polo de abajo? Se hace no polo de abaixo, deveria dar um valor Que ahí similar, não? daría 60.
O sea, es que el menos 60, si uno lo invierte, profe, quedaría igual que el 120 arriba, pero con sentido hacia abajo, po. Sería casi lo mismo. Sería lo mismo, sí. Uhum. Sí. Seria lo mesmo, sim? Pero aqui o ângulo grande é que quero calcular. Vou verificar acá se me equivoquei em alguma fórmula. Sim? Ou calculem, vocês têm a calculadora, Caro? Calcule o ângulo... Pues sí, con calculadora estamos viéndolo. Ah, com a calculadora deu menos 60, sim. Sí, po. Sim? Profe, y una consulta hizo 30 grados, ¿en dónde se verían dentro del gráfico? Como 30. Eso lo que dio. Não, porque 30 graus é o que eu necessito colocar agora no controlador. E como seria isso? Boa pergunta. Tenho que colocar o polo e o zero e o polo do meu controlador de forma que a diferença entre deles me dê 30 graus. Positivo. Tá claro? Então, isso é o que tenho que fazer agora. Tenho que agregar 30 graus. Tá? E vamos aplicar, podemos aplicar tanto o método de cancelação de polos, e aqui vamos aplicar o método da bissetriz. Bem? O método da bissetriz é em relação a ângulos. Alguém se acorda o que era a bissetriz em um gráfico? Não sei se recordam isso. Tá? A bissetriz nada mais é onde eu separo um ponto onde eu tenho dois ângulos iguais. Oi? Oi, desculpa, minha internet está mala. Um minuto. Não escuto. Profe, se cortó. Se cortou. Um minuto. Deixa eu cancelar aqui e trancar a internet. Depois vai passar para o celular. Tá, me escute uma hora? Sí, profe. Sí, tá. Me diga quién estaba me hablando, que no escuché nada. Ah, yo le decía No que sé. me estaba yendo. Ah, ok. Tá. Pero respecto a la bisectriz, el teorema lo utilizamos para dividir el último pedazo de Pisa, por así decirlo. Sí. Divide el ángulo En dos partes iguales. en dos partes. En dos y partes el ángulo iguales. del otro lado también son la mitad. Exatamente isso que lado. hace. Então, o que hace o método da bissetriz? Pego o meu ponto objetivo. Sim, esse é meu ponto objetivo. Correto? Tá? E dado o meu ponto objetivo, o que hago? Divido, então, se esse... Divido entre o zero do meu controlador e o polo do meu controlador e traço uma bissetriz no meio, no qual divido o ângulo. O ângulo que necessitava ali era quanto? Disculpe, se acaba de caer de nuevo. Ai, tá. Um momento, que tenho que sair daqui para deixar de compartilhar, senão não posso fazer o que quero. Perdão, pero anda super mala minha internet sempre, esse horário. Acá não me chega a fibra ótica. Tá, espero que a hora esteja melhor. Bem? Tá? Agora me saiu a apresentação. Agora voltou a apresentação, não? Sim? Ahora está bien, profe. Tá, bem. Então, o que temos acá? Então, essa é a bissetriz que me divide, então, entre o ângulo que desejo, aqui o ângulo que desejo é φ, tá? Entre o polo e o zero. Esse é um controlador de adelanto, notem, tem o zero e o polo, sim? Então, se eu não vou explicar para vocês como se faz toda essa dedução, pero é pura trigonometria. Ok? É pura trigonometria. E o que me diz o método da bissetriz? O compensador de adelanto, usando o método da bissetriz, eu vou ter que a calculadora, a ganância do meu controlador vai ser dado por KC. Aqui eu estou considerando menos para o polo. Nota que vai me dar um polo negativo. É simplesmente cambiar o menos por menos. Esse é o zero do controlador e o polo do controlador. Correto? E aqui tem um menos, porque acá tem um menos. Tá? Se saco esse menos aqui que dá mais. Sim? E KC, quem é KC? KC é 1 sobre o módulo
do meu controlador, quer dizer, esse não é a ganância, esse é mi controlador, sim? Esse é mi controlador vezes a planta avaliada no ponto que quero. Então, mi controlador tem essa fórmula e aqui eu calculo a ganância, tá? E quem me falta ubicar? Tenho que ubicar onde vai mi zero e mi polo. E mi zero vai ser o quê? Menos o módulo de S1, ou seja, o módulo de S1 acá, tá? O módulo de S1 até a origem, vezes o cosseno de θ mais φ. Quem é θ? Esse ângulo que hago entre o eixo real, contrário aqui, em relação ao polo desejado. S1 é o polo desejado, tá? Mas φ, quem é φ? Φ é o ângulo que eu desejo, sim? Φ é o ângulo que desejo, que foi como calculamos antes, mais ou menos 180 menos o ângulo da minha função em laço aberto, evaluada no ponto desejado. Correto? Sobre cosseno de θ menos φ sobre 2. E o polo da mesma forma, tá? E quem é esse θ? O θ pode calcular aqui a tangente da menos 1 da parte imaginária de S1 sobre a parte real de S1. Tá? E isso é igual a 180 menos raiz de S1, o módulo de S1, que é igual, sim? Então, esse é o θ, correto? Sim? Esse é o ângulo θ que estou calculando acá. Mira, eu estava calculando θ antes, não estava calculando esse ângulo. Notaram que antes eu estava calculando θ? Sí, profe, porque la fórmula es la misma. A fórmula é a mesma, eu estava calculando θ, não esse ângulo. Então, seria 180 menos θ para dar esse ângulo acá. Sim? Então, estava calculando mala? Sim? Tá claro? Bem? Então, notem que aqui o único que tenho que fazer é o quê? Aplicar a fórmula. Sim? Então, calcular o módulo de S1. Recordem qual é a parte, o módulo. É raiz quadrada da parte real, menos ou mais, agora não me acordo. Mais raiz quadrada da parte imaginária. Sim? Mas raiz quadrada do quadrado da parte real, mais a parte imaginária ao quadrado. Sim? Esse, então, será o módulo da função. Correto? Então, e aí temos uma coisa. É difícil aplicar isso? Dúvidas sobre isso? Se ve complicado. Hã? Se ve complicado por la fórmula. Deduzir é complicado, pero aplicar não, porque é simplesmente aplicar fórmula, não? Quais são tuas variáveis acá? Tem que encontrar o teu ponto desejado. Qual é a dificuldade aqui? Dado o teu ponto desejado, quem era o nosso S1? Menos 2, mais ou menos 2 raiz de 3 rota. Esse era meu ponto, não? Que devo calcular agora? O módulo de S1. Sim? Calcule o módulo de S1. Quem é θ? Já calculamos θ. Quanto vale θ para nós outros? Era Nós outros já 30. havíamos calculado. Quanto era? 30, ¿era? Quê? Ah. Era 60, não? 60. Menos 60. Ah, Menos verdad, seis. verdad. Era menos 60. Sim? Tá? Então, aqui parece que eu tinha hecho algo malo, que é 180 menos o ângulo de S1. Sim. Esse eu calculei o θ aqui, não? Tá? O θ é menos 60, sim? Quanto é φ? O φ é o ângulo que desceu. Quanto é φ? 30. 30, sim? Então, o φ é 30, correto? Sim? Então, se que devo fazer agora? Aplicar a fórmula, sim? E aplicando a fórmula, que vou ter? A ubicação do polo e zero. Tá? Tendo a ubicação do polo e zero, posso calcular quem é meu controlador. E como calculo a ganância? Simplesmente pelo módulo. El módulo del polo, perdón. Não, o módulo do controlador, mas a função da transferência é evaluada no ponto. ¿Punto cuál? Punto, perdón. Qual módulo tu está falando? Esse ou esse? Del KC. Del KC. KC
é a ganância. E como eu calculo a ganância? Com 1 sobre um módulo de quem? Do controlador vezes o sistema, em laço aberto, evaluado no ponto S1. Ah, ya, del É a S1. mesma Ya, fórmula do lugar sí, geométrico das raízes. claro. Uhum. Tá bem? Então, é simplesmente aplicar fórmula. Por isso que digo que não há muito problema acá. Por o tempo que eu tenho calculado, me dá, aplicando o método da bissetriz, eu vou ter o zero em menos 2,9 e o polo em menos 5,4, tá? E o cálculo da ganância vai me dar menos 4kc, desculpa, menos não, aqui não é menos, vai me dar 4kc igual a 18,7, o que implica que kc é igual a 4,68. Tá vendo? Por que aparece esse 4 aí? Porque minha função de transferência tem um 4 acá, não? Simplesmente eu calculei toda a ganância junto. Tá claro? Dúvidas, consultas, que recomendo a vocês? Tentem aplicar esse método para esse sistema e ver se obtêm, então, os mesmos valores. Tá claro? Sim? Então, você tá claro. Esse tangente na menos 1 no parte real vai me dar esse ângulo, não esse. Tá? Então, aí eu tenho que ser 180 menos isso para me dar um ângulo total. Tá? E aí, vou ter isso. Uhum. Ok? Ok? Dúvidas? Consultas? Muitas dúvidas e muitas consultas, parece, ¿no? No sé cuál es ahora. Ya tenemos tiempo. Por lo menos No, de ya pasamos de hora. momento, yo creo que falta digerir un poquito más la Sí. materia. Falta como Eu Eso, creio tomar la que manita. falta, sabe o que falta ser? Vocês hacerem um exercício. Correto? Se vocês mirem no Ogata, tá resolto esse mesmo exemplo, ele aplica outro critério, porque ele coloca o polo ou zero justo embaixo acá. Então, ele calcula o ângulo 30 em relação a isso. É outro método. Também é válido, não há problema. Tá claro? Sim? Então, há diferentes métodos e vai te dar diferentes controladores. Sim? Recomendo vocês que reagam esse exemplo com calma, pensem bem nos ângulos e calculem, então, se bem para ver se está correto. Uhum. Sim? E dígame. No, es que estaba analizando el tema del ángulo teta, es el signo del menos 60. Como que me queda un poco la duda, pero cosa de analizarlo, ¿no? Não, parece que eu me equivoquei no outro, porque quando calcula teta, eu tenho isso, parte marginal sobre parte real. E isso me dá teta. E estava bem, estava correto, calculamos teta. Claro. Pero agora, se eu quero esse ângulo acá, esse ângulo acá vai ser 180 menos o teta, não? Sim? Ujú. É o ângulo de S1. Então, o que eu hice malo acá foi que esse ponto acá é menos 2, S1 é o ângulo... parece que me equivoquei na fórmula acá. Esse menos esse. Porque aqui tenho S, não? Aqui não tenho menos S. Aqui o ângulo de S. Sim, o ângulo de S1. Aí não me acordo. Tá, se qualquer coisa que eu vou dizer agora, eu vou inventar. Então, se melhor na próxima classe eu lhe explico isso de novo, correto? Reviso. Há coisas que uno se olvida. Bem? Tá? Pero aí estava claro que o 180 menos o ângulo deve dar isso, que foi justo o que calculamos o complemento. Bem? Deve estar faltando um signo acá que eu me equivoquei. Uhum. Bem? Tá? Fica em dúvida esse ângulo. Ou vocês mesmos busquem e resolvem. Tá claro?
Para terminar, controlador de adelanto, cancelação de polos. É o mesmo que hicimos antes, ¿sí? Se ubica o zero em polo mais lento, e agora o único que consideramos é compensador CA30, ou seja, calculamos então o ângulo, tá? E calculamos o ângulo pelo módulo. Queda como exercício a serem isso para vocês. Bem, na próxima classe vamos ver desenho de compensador de atraso. Eu creio que vai ter muitas dúvidas em relação a isso, porque enquanto uno não hace o desenho do controlador, não entende bem. Então, se recomendo que reagam esse exercício com calma, hagam o mesmo problema, com calma, e tentem ver como encontrar, então, esse resultado. Tá claro? Sí, profe. Sim? Dúvidas, consultas? No, profe, con la clase. Yo tengo una duda así con respecto a otra cosa, pero si quiere después la veo. Yo también, profe. Pero rapidito, rapidito. Tá, aqui poderia ser trigonometria, né? Porque quando estamos calculando a parte imaginária com arco tangente, estamos calculando aqui, não? Ah, profe, creo Sí. que sí, creo que ahora me di cuenta, sí, sí, sí. Es como Sí. por el cuadrante donde se está trabajando, É ¿no? pelo quadrante como você está trabalhando, exatamente. Sí, Sim? Então, será Sí, como que sí. aqui deveria estar o positivo? Por isso, estamos calculando Claro. esse ângulo. Com a parte real Claro. imaginária, estamos calculando justo esse ângulo. claro, y por eso quedaba el menos 60 y como estamos en el segundo cuadrante, es como menos menos y queda el 60, queda lo de adentro. El ángulo de adentro, ya. Exatamente. Por isso é que está isso. E daí, na verdade, o que deveríamos fazer para encontrar esse ângulo seria 180 menos θ. Claro, Uhum. sí. 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 Es que a mí en realidad lo que más me llama la atención es el tema del signo nomás, pero claro, es como por el, como le Pelo decía, por el quadrante que estamos cuadrante. trabalhando. Exacto. Uhum, sim. É recordar trigonometria, uno se olvida das coisas. Quando não usa, uno se olvida. Sí, profe. Tá? Então, aí tem que... Recordem que isso é gráfico, então, na verdade, é o lugar geométrico das raízes, e esse desenho, vocês têm que ter uma noção grande do lugar geométrico e poder... A ideia é ser quantidade menor de cálculo possível, dado que tu poderia analisar todo de maneira gráfica, não? Se está bem colocado. Claro. Bien? Sim? Dúvidas, consultas? Não? Recomendam que hagam a tarefa, tem a ver com isso. Hagam, então, se a tarefa, correto? E, ademais disso, hagam... bueno, tem que fazer o informe, não? Vejam lá e reagam esse exercício. Eu não vou deixar... Na página do curso tem as provas dos outros semestres e tem guia de exercício também e tem umas guias que deixou lá Lilian, que está como aula de exercício do semestre anterior. E aí também tem vários exercícios sobre isso e alguns resultados. Dê uma mirada para ver. Ok? Bueno, profe. Dúvidas, consultas? Todas. Tá, quem queria, vou deixar de... Então, se não há dúvida, consulta da classe? Não? No, de la clase no.